Com acordo para manter promoções e teto de gastos, a Câmara conclui hoje a votação da PEC emergencial. De Brasília, repórter Levi Guimarães. A Câmara deve terminar hoje a votação da PEC emergencial, que abre caminho para o retorno do auxílio emergencial e permite aos governos federal, estaduais e municipais acionar medidas de controle de gastos em momentos de crise. Nesta quarta-feira, os deputados concluíram a votação em primeiro turno, analisando os destaques, que são sugestões de mudanças ao texto. A PEC impõe um limite de 44 bilhões de reais para o governo federal gastar na nova fase do auxílio emergencial. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL, rebateu críticas da oposição, que pedia a retirada do teto para o benefício. 44 bilhões de reais para 4 meses de auxílio, que se comparado ao Bolsa Família, que custa 34 bilhões de reais para 12 meses de auxílio e atendendo apenas 15 milhões de pessoas. Nós vamos atender 44 milhões de pessoas. O governo sofreu uma derrota inesperada durante a votação. Por uma diferença de 6 votos, os deputados retiraram do texto a desvinculação de despesas do orçamento. Com isso, ficam mantidas verbas que, por lei, devem necessariamente ser aplicadas em fundos de áreas como saúde, educação e meio ambiente. O destaque foi defendido pela oposição. O deputado Pompeu de Matos, do PDT, criticou a proposta do governo. 200 bilhões de reais que estão desvinculando da saúde, da educação, da assistência social, enfim, de vários segmentos do orçamento público, exatamente para ficar assim, tipo a casa da mãe Joana. O deputado Henrique Mizasi, do PV, defendeu a proposta de desvinculação. Para ele, seria um avanço na legislação. Para que a gente consiga, inclusive, julgar e comparar governos distintos. Quando mais de 90% das despesas é obrigatória, constitucionalmente obrigatória, resta muito pouca margem para a gente analisar as decisões políticas dos gestores e, portanto, fazer uma avaliação que é necessária para a democracia. Logo depois, o plenário votou o destaque que visava retirar um ponto-chave do texto: a possibilidade de o governo acionar medidas de controle de gastos quando as despesas obrigatórias atingissem 95% das despesas totais. Entre elas, a proibição de dar aumentos e de contratar servidores. Temendo uma nova derrota, o governo fechou um acordo com a oposição. Foram retirados da PEC os trechos que impediam a progressão de carreira e a promoção de servidores públicos caso as regras de contenção sejam acionadas. O deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos, comemorou o acordo. O acordo construído aqui nessa casa premia, no momento mais difícil, os policiais, os profissionais de segurança, os profissionais da saúde, os professores. É um sinal para os nossos soldados que estão lutando essa guerra. Então, o acordo é o possível. A expectativa é que a votação em segundo turno aconteça nesta quinta-feira durante todo o dia. Além de uma nova análise do texto base, vão ser mais 11 destaques em pauta, de acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira. O governo aguarda a promulgação da PEC emergencial para anunciar os detalhes sobre as novas parcelas do auxílio emergencial. De Brasília, Levi Guimarães. Essa é uma votação muito importante. Integrantes da equipe econômica me dizem que esta PEC emergencial é fundamental para o equilíbrio das contas públicas, evitar despesas e fazer ali o controle mínimo necessário e passar de uma vez por todas para essa entidade chamada mercado, de que o governo do presidente Jair Bolsonaro não está fora do controle fiscal, ou seja, não gasta mais do que arrecada. 40 bilhões de reais para o salário emergencial. Isso não é pouco, é mais do que o ano inteiro do orçamento do Bolsa Família de 34 bilhões de reais. Essa emenda ela não define, ali não detalha de como será esse salário emergencial, apenas abre a possibilidade dos 40 bilhões de gastos acima do teto para esta finalidade. Na prática, daqui a pouco, às 10 horas, o presidente da Câmara retoma a sessão, vota o segundo turno e as mudanças são consideradas leves para voltar o texto
ao Senado Federal. A aprovação dessa PEC é um ânimo para a economia e a indicação de caminho bom para o governo em cuidar da área fiscal, ou seja, controle de arrecadação e gastos. O Brasil se embrenhou num nível de gastos muito alto depois da pandemia.